A palavra de ordem é prevenção para os negócios, para a empresa, fundamental. E é por isso que a gente traz esse assunto hoje aqui para o Rumo Certo. Convido um especialista no assunto, Bruno Santos, sócio da Benhoff e especialista em gestão de risco com terceiros. Bruno, seja muito bem-vindo. Obrigado, Sebastião. É um prazer estar aqui com vocês e trazer mais conteúdo sobre gestão de terceiros e como que a gente está impactando por aí o mercado. Ótimo, é tão importante, tão interessante, né? Às vezes parecem umas terminologias novas, para muita gente ainda, talvez para muitas empresas, mas cada vez mais usual, eu diria, nos negócios, enfim, no mercado. Mas, Bruno, antes da gente entrar exatamente no termo, ou no texto, no assunto, quis dizer, queria conhecer um pouquinho mais da sua trajetória e o trabalho que você desenvolve na Benhoff também. Show! A Benhoff, nós temos 27 anos de realização de serviços para o mercado. Começamos como uma empresa de contabilidade, o serviço que realizamos até hoje ainda, o BPO contábil, e também o serviço de cálculos judiciais trabalhistas. Mas hoje nós viemos aqui falar sobre gestão de terceiros, que é um serviço que nós realizamos desde 2003. A Benhoff foi a primeira empresa no Brasil a fazer esse serviço. Lá atrás ninguém tinha essa preocupação de controlar riscos envolvidos na terceirização, mas algumas empresas grandes começaram a ter a dor de cabeça, o risco envolvido na terceirização. E aí nós começamos a realizar esse serviço em 2003, viemos nos apaixonando cada vez mais por esse tema e hoje nós temos aí 20 anos prestando serviço com mais de 180 clientes ativos nessa área de gestão de risco com terceiros. E a sua trajetória, Bruno? Você é professor também, né? Você faz um trabalho, eu vi também, na internet, de divulgação cada vez mais também, dessa problemática, eu diria, ou solução ao mesmo tempo. Me fala um pouquinho da sua trajetória também. Boa! Eu iniciei nesse tema, Sebastião, em 2008, tá? Há 15 anos atrás. Comecei totalmente verde, mas eu me encantei muito em gestão de terceiros pelo resultado que as empresas conseguem ter, tanto a empresa contratante como as empresas fornecedoras. E aí eu comecei a investir cada vez mais na minha carreira nesse segmento. Eu sou formado em administração pela Universidade Federal de Pernambuco, tenho MBA em gestão de projetos pela FGV e eu tenho uma missão muito forte de levar conhecimento, de levar aprendizado e desenvolver as empresas no que se refere à gestão de terceiros. É daí que vem essa ideia do professor. Tanto em pós, eu dou aula em pós também, focado em gestão de terceiros, em passar meu conhecimento, mas muito forte também em vídeos, webinars, eventos, conteúdos que vão enriquecer as empresas, as pessoas a se desenvolver cada vez mais nesse desafio que é realizar a gestão de terceiros. Maravilha, que bom que você trabalha na divulgação, no compartilhamento do conhecimento também, né? Que é o que você também está se dispondo a fazer hoje aqui com a gente, o que é muito bom. Então, Bruno, mas vamos lá, qual é o cenário que a gente tem hoje quando a gente fala dessa questão de risco com terceiros? É um problemão isso nas empresas? Em que tipo de empresas? Como é que é o cenário que a gente tem no Brasil? Boa. Tem duas visões, Sebastião. Eu tenho a primeira visão da empresa contratante, que é o seguinte. Imagina que qualquer empresa média, grande, gigante, ela depende muito forte de seus fornecedores. Seja um fornecedor de limpeza, de segurança, seja um fornecedor de matéria-prima, fornecedores diversos. E com isso também trazem os riscos envolvidos na terceirização. Seja um risco operacional, um risco trabalhista, um risco reputacional, um risco de imagem, um risco de segurança do trabalho, ambiental e por aí vai. As empresas contratantes percebem cada vez mais a necessidade de realizar essa gestão de terceiros, porque aprenderam ou com o erro próprio ou com o erro de outras empresas contratantes, que se não fiscalizarem seus terceirizados, os riscos podem se materializar e aí vai virar uma grande dor de cabeça. Mas falando também da visão do fornecedor, que eu acho importante, é na linha de que o fornecedor ele ganha uma grande consultoria em cima dessa gestão de terceiros. Por que isso? A gestão de terceiros ela é muito focada em garantir que a legislação seja cumprida. Basicamente isso.
é garantir que os salários sejam pagos corretamente, que o INSS e o FGTS sejam recolhidos, que as horas extras sejam pagas, férias, garantir que o funcionário tenha um EPI, tenha os treinamentos necessários para realizar uma atividade e por aí vai. Na hora que uma empresa fornecedora, uma empresa pequena, média, ela passa por uma fiscalização do seu cliente, exigindo que essa documentação seja entregue e que ela esteja correta, é uma grande consultoria que ela recebe para que ela possa ser uma empresa melhor para o mercado. Bruno, é uma consultoria para os dois lados, você diria, tanto para o fornecedor quanto também para a empresa contratante, Perfeito. Não é fácil para a empresa contratante fazer que os seus fornecedores estejam alinhados todos ali com as suas políticas e também não é fácil para a empresa fornecedora estar aderente a tudo que a legislação no Brasil exige, que a gente sabe que não é pouco. Mas eu queria, Sebastião, incluir ainda um terceiro fator aqui, uma terceira pessoa envolvida, além dos fornecedores da empresa contratante, que é o próprio funcionário terceirizado. Ele sai ganhando muito com tudo isso aqui. Em que sentido? A gente tem um trabalho social muito forte aqui de garantir que o funcionário que realizou as horas extras, que ele receba por aquilo. Se o funcionário tem direito às férias, que ele receba por aquilo. Se ele tem direito ao seu salário, aos recolhimentos INSS, FGTS e por aí vai. Então, o funcionário terceirizado lá na ponta também, ele tem bons ganhos em relação a todo o projeto. É quase que um braço de um RH, Bruno, uma atenção específica nessa questão aqui do funcionário, do colaborador, trazendo aí para a questão bem ali do trabalho do colaborador. É mais ou menos isso? É como se também tirasse um pouco a demanda que já tem os RHs dentro das corporações, com a contratação de uma gestão por um terceiro, ou também aí nesse caso, né, uma empresa que faça a gestão. É mais ou menos isso? Uma atenção mais específica para alguns pontos dentro da corporação? Mais ou menos. E eu vou te explicar por quê, tá? Porque a gente está falando aqui de um risco que é o trabalhista, que aí realmente tem mais a ver com o RH, né? O RH verificar se está sendo pago o salário, INSS, FGTS, por aí vai. Mas existem vários outros riscos que a gestão de terceiros consegue acompanhar. Sim. Por exemplo, verificar como é que está a saúde financeira do fornecedor. Verificar o balanço, DRE, certidões, alvará, tempo de operação, como é que está a saúde financeira de fato. Um outro exemplo, segurança do trabalho. Esse funcionário realmente pode trabalhar em altura, com espaço confinado, eletricidade? Ele está apto para isso? Esses outros itens, Sebastião, terminam não envolvendo especificamente o RH. Mas, como eu falei, tem a questão trabalhista que envolve sim o RH. Preocupante, eu digo no sentido de que se tem que ter essa preocupação, né? Porque no final das contas é produtividade, eu imagino, né, Bruno? Você me fale disso, tanto também lá na relação com o fornecedor, a gente trouxe aqui para a relação com o colaborador, mas de tudo isso, para a gente falar de benefícios, de ter essa visão e essa preocupação, essa gestão, esse modelo de gestão bem colocado dentro da corporação. Quanto isso resulta, quanto isso dá resultado também positivo para os negócios? Show! O que eu entendo primeiro é o seguinte, tem uma grande redução de processos trabalhistas. Esse é um calo para qualquer empresa que tenha funcionários hoje. A gente está no Brasil, a gente sabe o quanto que a justiça ela é favorável, ela é fácil para que o funcionário coloque um processo na justiça. Só que tem que verificar se realmente é coerente ou não. E a gestão de terceiros, como ela controla a documentação, garante os pagamentos mês a mês, ela vai trazer uma segurança tanto para a empresa contratante como para a empresa fornecedora. Então esse é um ganho que eu gosto de destacar. É tanto a redução do volume de processos trabalhistas, como melhor ainda, o desembolso de valores de processo. Primeiro ponto. Segundo, redução de mortes e acidentes. Poxa, eu estou falando aqui da vida de um funcionário. É um pai, é uma mãe, é uma pessoa de família. Ele precisa ter condições ali de prestar um bom serviço. Então, precisa verificar se realmente ele tem os treinamentos, os exames, os EPIs necessários para isso. Então, a gente reduz consideravelmente a questão de volume de acidentes e de mortes. Tem a questão da consultoria, é um grande ganho para os fornecedores. Tem a questão também de ligar o alerta para fornecedores que estejam com a saúde financeira com algum risco envolvido. É uma empresa que está com alguma chance maior de falência. E aí os relatórios eles terminam ligando esse alerta de maneira mais fácil.
Tem a questão social, que eu já falei também, garantir os direitos, e vários outros ganhos que as empresas contratantes, fornecedores e os funcionários também têm. Maravilha. Bruno, me diga, qual é o momento, eu imagino que desde a concepção da ideia de uma empresa, né? Mas ainda assim, uma empresa que talvez não tenham essa gestão formalizada, talvez por uma empresa que faça esse trabalho, qual é o momento, o sintoma que a gente começa a perceber dentro da empresa que é preciso dar uma atenção com a gestão do risco, né? Que todo dia a gente corre o risco, empreender é risco, né? Geralmente, ou enfim, você vai me corrigir se não estiver certo, mas talvez as pessoas não se preocupem no início de fazer uma gestão do risco. Preocupa em que a empresa caminhe, enfim, que dê resultado. A questão financeira é talvez a primeira preocupação. Mas tem um momento que a gente começa a perceber, olha, precisava ter alguém para olhar isso aqui com um olhar, com carinho quase que eu diria, né? Tem isso, Bruno? Tem um sintoma para a gente perceber, se ainda não fez, que é preciso ter alguém com esse olhar preocupado para o risco? Tem. Primeira premissa básica, Sebastião, olhando da visão da contratante, né? Que normalmente é a contratante que nos contrata para que a gente possa controlar e fiscalizar os seus fornecedores. A primeira premissa básica é ter fornecedores, é ter mão de obra terceirizada prestando algum tipo de serviço. Primeira coisa. O que é que faz as empresas mais nos procurarem? Duas coisas. Ou elas vão de maneira proativa, ou seja, percebe que é necessário fazer um trabalho preventivo desde o início e garantir que os direitos sejam realizados da forma correta, que o fornecedor cumpra com suas obrigações, ou então é através de forma reativa, que é na dor, que é quando aquele cliente está lá com um monte de processos trabalhistas já terceirizados, ou então tem fornecedores falindo, ou então tem mortes acontecendo no processo. O que é o pior cenário, porque normalmente quando chega nesse nível, já está com a reputação abalada de alguma forma, já desembolsou valores altos ali em processos e por aí vai. Então a gente vem trabalhando cada vez mais na ideia que as empresas nos procurem de maneira proativa. Não precisa esperar uma dor acontecer, uma bomba estourar para fazer um trabalho preventivo. Mas ainda se tem muito mais a procura hoje pela dor. Então, respondendo mais diretamente ainda a sua pergunta, normalmente nos procuram quando tem algum histórico de processo trabalhista, quando tem algum acidente, quando já tem alguma reputação abalada. Que não deveria ser, né? A máxima do ditado lá, né? Melhor prevenir do que remediar. Vale muito para essa questão, né? Nesse caso, para os negócios. Vale para a vida da gente, mas nos negócios e para esse nosso tema de hoje aqui, tem tudo a ver esse ditado. Bruno, vamos fazer um intervalo rapidinho? Vamos continuar nessa conversa no próximo bloco, trazendo para cá também tecnologia. Isso ajuda de alguma forma também nos processos, né? Para a gente entender ou minimizar talvez riscos também, como a gente traz isso para a gestão também nos negócios. Tá bom? Vamos fazer um intervalo rapidinho e seguimos na sequência. Combinado? Até já. Combinado com você de casa também? Rumo Certo volta já já. Seguimos com o Rumo Certo, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Hoje nós estamos falando de gestão de riscos com terceiros. E aí está aqui conosco, especialista no assunto, lá de São Paulo, falando para a gente, o Bruno Santos. Mas você não é paulista não, né, Bruno, pelo sotaque, né? Não, sou um bom pernambucano, Sebastião, mas eu já moro há 10 anos em São Paulo. Maravilha, que bom. Então o Bruno é sócio da Benhoff e especialista em gestão de risco com terceiros. Continuamos na nossa conversa, explanamos lá no primeiro bloco, né, Bruno? Falamos da importância também. Mas aí eu diria, e quem está em casa talvez perguntaria, por onde começar? Quando a gente tem que ter essa preocupação, então, com esse tipo de gestão, por onde começa? Boa. Eu ouço muito essa pergunta e muitas pessoas pensam que precisam organizar demais, estruturar demais, planejar demais para começar. E isso é um grande erro. Por quê? Porque a gestão de terceiros ela precisa ser vivida, ela precisa
começar para que gere resultado e depois ela comece a crescer cada vez mais, tá? O ponto zero que eu acho que é o mais importante é ter um dono, é ter uma área ou uma pessoa, dependendo do tamanho, responsável para que possa realizar essa atividade. Eu vejo um erro de algumas empresas que eles iniciam a gestão de terceiros, mas não tem o básico, que é definir quem é o dono responsável por tudo isso. E isso termina gerando um esforço grande de várias áreas e um resultado baixo. Porque na hora do vamos ver realmente, o pessoal foge porque diz, não é comigo essa bola. E aí termina que vários alinhamentos deveriam ser realizados e não são. Então, a primeira coisa que eu acho é realmente definir quem é o dono. E aí, já dando um pouco de pitaco aqui, é muito comum eu ouvir a pergunta de qual área eu acho que tem que ser responsável. Se é o jurídico, RH, financeiro, DP, qualquer outra. O que eu sempre defendo não importa qual é a área. O mais importante, de fato, é ter um dono. Eu já vi funcionando muito bem no jurídico, no RH, em suprimentos, no financeiro, na área de segurança do trabalho, compliance e várias outras. Mas o mais importante, de fato, é ter um dono. Porque ações precisam ser tomadas com os fornecedores, alinhamentos precisam ser realizados com as áreas internas da companhia e esse dono ou essa área vai tomar essa frente. E aí, uma vez definido quem é o dono, o mais importante é, de fato, começar. Começar pequeno, começar por ondas, seja ondas por local, prestação de serviço, seja ondas também por tipo de risco, quais fornecedores, por exemplo, geram maior volume de processo trabalhista. São ondas que vão ser definidas de acordo com a estratégia de cada empresa e que elas vão ser implantadas periodicamente, de forma ali que com 6 meses, 1 ano e meio de projeto, todos os fornecedores já estejam sendo assessorados. Que interessante. É um gestor com uma visão ampliada, né? Do todo, né? Por isso que não pode ser, como você diz, separado por área, né? Não é vendas, não é jurídico exatamente. Mas é isso, então, é esse profissional com um poder amplo de visão? Isso. Ele vai ser esse profissional com poder amplo e o melhor ainda, tá? Se ele conseguir construir um comitê da gestão de terceiros, aí vai ser melhor ainda. Porque imagina, tem vários clientes nossos que utilizam essa prática e colhem bons resultados. O comitê da gestão de terceiros é o seguinte, teria um responsável do jurídico, um de RH, um de suprimentos, um da operação, um de segurança do trabalho e um do financeiro. Outras áreas também podem se envolver, mas normalmente são essas. E a cada 2 meses, essas pessoas se reúnem no comitê para verificar os avanços da gestão de terceiros, os problemas da gestão de terceiros e dar andamento e novas definições sobre aqueles problemas. Então é bacana que, por mais que tenha uma área, a área de gestão de terceiros, assuntos estratégicos vão ser tomados ali pelo comitê. E vai ter o viés de todas as áreas ali participando. E aí precisa ter um diagnóstico, então, né? A partir de todas essas reuniões, para traçar estratégias, se elabora um diagnóstico. É mais ou menos este caminho, a gente vai evoluindo aí nas ações, é por aí? Isso, nós chamamos de um relatório gerencial que mensalmente todos os clientes recebem, que ele tem o objetivo de identificar quem são os fornecedores mais críticos, quais são os pontos críticos daquela competência e quais documentos que têm o maior volume de erro. Por que isso é importante? Na hora que a gente começa a trabalhar de maneira mais estratégica com os dados mais críticos, a gente consegue direcionar as áreas do nosso cliente para que eles tomem ações que vão mitigar aqueles riscos. Então, é um grande alimentador ali de informações para que as áreas internas consigam tomar decisão. Agora, Bruno, não há um padrão para isso ao mesmo tempo, né? Eu digo, cada empresa, cada caso é um caso, cada situação é uma situação diferenciada, não é? Mas, ao mesmo tempo, como pode esse processo ser talvez mais otimizado, facilitado com o uso da tecnologia, ou quanto a tecnologia pode ajudar nesses processos também? Joia, ele não é engessado, tá? Porque existem vários clientes, só para dar um exemplo, hoje a gente tem cliente de telecom, de agronegócio, mineradora, serviços, segmentos completamente diferentes. Mas todos a gente utiliza a mesma tecnologia, cada uma com algumas características específicas, tá? E tecnologia, Sebastião, ele é um grande tema quando a gente fala de gestão de terceiros. Por quê? Imagina aqui que eu estou te falando vou dar um exemplo, tá? Uma empresa com 20 fornecedores.
Beleza, não é um número que assusta. Mas cada fornecedor tem 10 funcionários. A gente já vira 200 funcionários. Cada funcionário vai ter uma média aí de 10, 15, 20 documentos. Então a gente está falando pelo menos 2.000 documentos. Observe que as informações vão se multiplicando. Então, fazer a gestão de terceiros sem tecnologia é um grande erro, porque é difícil fazer de fato essa gestão sem contar com uma boa plataforma, tá? E aí é um tema que a gente já vem investindo ao longo dos anos. A Benhoff, desde 2006, teve o primeiro sistema de gestão de terceiros, então já faz muito tempo aí. E a gente não para de investir em tecnologia, porque a gente quer sempre fornecer a melhor experiência para os nossos clientes e para os fornecedores. E o assunto do momento agora não é diferente do que vocês vêm conversando com outras pessoas, a inteligência artificial. Então, como que a gente consegue trazer para a nossa realidade da gestão de terceiros a inteligência artificial? E isso já é uma realidade do que a gente vem trabalhando. Então, a gente hoje tem tecnologias para receber as documentações e informações dos fornecedores. Os robôs processam aquela informação para trazer o máximo de detalhe e de agilidade. Os robôs cruzam essas informações entre si para que possam validar aqueles documentos e vão gerar relatórios e indicadores. Claro que é um grande desafio. Pode parecer fácil do jeito que eu falo ali, né? Mas não é, porque a documentação não tem padrão. É totalmente despadronizada. Então esse é o grande desafio. Mas a gente vem sempre investindo e avançando na questão de tecnologia. É mais do que ter a ferramenta em mão, é saber usá-la, né, Bruno? É mais ou menos por aí. A gente tem a tecnologia disponível, sim, mas é preciso que usemos de forma eficiente, e aí é o caso com a inteligência artificial como aliada mesmo para agilidade, para precisão, talvez, não eficiência, nesses processos também. Agora, enquanto você me falava aqui também, me chamou a atenção, você falando dessa ramificação, né? Se eu tenho 20 fornecedores, já cada fornecedor tem 20 colaboradores, e aí vai... Quer dizer, é preciso também, mais do que aí o uso de tecnologia, ou aliado ou junto com a tecnologia, é preciso muita disponibilidade para aceitar o modelo. Eu digo isso porque quase que envolve muito parceria também, o entendimento daquele também colaborador e também daquele fornecedor para fazer parte desse processo, né, Bruno? Não dá para fazer sozinho, né? Tem muito isso, há resistência ainda, talvez, de alguma empresa que não tenha entendido da importância. E me diga, talvez seja mais importante não ter um colaborador ou um fornecedor que não participe do processo do que ter e não entrar no processo. Como é que funciona isso também para a gente entender que é quase que uma mudança de postura, de comportamento, para além do investimento que tem que se fazer, não é? Sim, tá? E o maior desafio da gestão de terceiros é a aderência e conformidade dos fornecedores. Isso para vários clientes e vários segmentos. Claro que clientes que têm um nível de maturidade mais alto, eles já venceram esse desafio, mas não é o comum no início de uma gestão de terceiros. Então, trabalhar a aderência e conformidade é um calo importante. Uma forma que tem da gente trabalhar muito melhor isso, Sebastião, de ter fornecedores mais engajados, mais participativos, é muito mais trabalhar o porquê do que o como. Não é só para receber documentação, não é burocracia, é muito mais o caramba, eu estou reduzindo o teu processo, é uma consultoria, está reduzindo o teu risco, está reduzindo os acidentes, a gente está cuidando do funcionário. É muito mais por mostrar o porquê é realizada a gestão de terceiros do que só o como. Vai gerar esforço para o fornecedor? Com certeza. Somente se ele não fazia antes e começa a fazer agora, é claro que vai gerar um esforço que ele não tinha, tá? Mas é muito mais focar no porquê. E mais um ponto que eu acho muito bacana, que a gente não conversou, mas eu gosto de destacar quando a gente fala de fornecedores, é o seguinte: não pensem que a gestão de terceiros veio para burocratizar. Não pensem que ela veio para cobrar tudo de todo mundo, fiscalizar todos os fornecedores. Não é por aí. Vocês precisam entender qual é o tipo de risco que o teu fornecedor de fato traz para a tua operação, para direcionar qual é o tipo de controle que vai ser realizado. Porque eu vejo que é um erro de várias empresas
quererem controlar todos os fornecedores da mesma forma. E aí, no final, termina virando burocracia, né? Eu preciso entender qual tipo de risco para direcionar qual tipo de controle. Certo. Bruno, a gente vai chegando no final da nossa conversa, mas eu sei que você aí, como um bom professor e como um profissional também de propósito, para além da questão técnica e da gestão de risco de terceiros, você tem uma defesa do quanto é importante isso, não só para aquela empresa, não só para aquele colaborador, não só para aquele fornecedor, talvez, né? Me dá uma mensagem final aí para a gente conferir, para a gente fechar essa nossa conversa aí com chave de ouro. Boa. Eu falei no começo, Sebastião, que eu me apaixonei, né, por esse tema. E realmente me apaixonei. Estou há 15 anos já mergulhado nele. Mas tem uma frase, um mote que eu venho trabalhando muito com as empresas hoje, que é We Love GRT. Nós amamos gestão de risco com terceiros. Por que nós queremos criar isso? Porque as pessoas das empresas que ficam à frente da área de gestão de terceiros, das empresas contratantes, têm muito que se orgulhar. Eles trabalham muito forte ali, reduzindo o risco da própria empresa que eles trabalham, e é uma grande forma de aumentar também o resultado das empresas. Muita gente pensa, eu não trabalho aumentando a receita, eu não trabalho aumentando o resultado. Que é isso? Se você faz um trabalho preventivo bem feito e você cuida dos seus fornecedores, você está aumentando e muito o resultado da tua empresa. O custo do fornecedor tem uma lógica muito importante, que é o custo do teu fornecedor não é aquele valor da proposta dele, é o valor da proposta mais o risco que ele deixa para você. E se você faz um trabalho preventivo muito bom, você vai reduzir aquele risco e vai aumentar o teu resultado. Então, eu quero ver mais gente com essa ideia do We Love GRT, pessoas que se orgulham realmente, que estão impactando ali vidas, impactando fornecedores e estão trazendo bons resultados para as suas empresas. Ótimo, bom para a saúde de todo mundo também, né? Não só econômica não, até mental também, né? Bruno, foi um prazer enorme conversar com você, meu caro, e um aprendizado também aí por você ter compartilhado com a gente tanto conhecimento. Parabéns pelo seu trabalho, obrigado por participar aqui do Rumo Certo de hoje. Muito obrigado também, Sebastião. Foi um prazer e até mais. Até mais. Muito obrigado a você de casa que acompanhou mais um Rumo Certo. Volto no próximo programa. Forte abraço e até mais.